gravar aqui. Tá todo mundo vendo a tela aqui? Uhum. Então, a gente vai continuar com a nossa discussão de formalismo de Dirac. Braz e Ket. Formalismo de Bracket. Então, o que a gente viu na aula passada? Só para fazer uma breve revisão do que a gente olhou nas últimas discussões. Certo? Espera aí, minhas anotações estão todas misturadas. Então, não sei que eu tenha cortado. Bom, a gente viu, né? A gente está basicamente fazendo álgebra linear na linguagem de Dirac, né? Essa notação de Dirac. Então, a gente considera vetores, né? No espaço vetorial, que eu chamo de espaço de Hilbert. Okay? E aí, bom, tem todas aquelas regras de espaço vetorial que vocês já conhecem, né? Que se eu tiver dois vetores psi, né? Se eu tiver psi1 e psi2 como elementos do meu espaço de Hilbert, então uma combinação linear desses caras, né, que eu posso chamar de alfa psi1 mais beta psi2, também é uma parte, também é um elemento do meu espaço vetorial, onde esses alfa e betas aqui são os pesos da minha superposição, né? Eles são números complexos. A gente vai considerar espaços vetoriais sobre o corpo dos números complexos. Tudo bem? Então, em geral, a gente, em álgebra linear, considerou até hoje espaços vetoriais reais, agora eles são espaços vetoriais complexos. Tá? Assim, a gente vai considerar ao longo de todo o resto do período. Tudo bem, gente? Então, isso daqui é o que a gente chama de um ket, né? E a vantagem da notação do ket, que nem a gente falou na aula passada, é que aqui dentro a gente pode escrever o que a gente quiser, que caracteriza o nosso vetor, é o nome dele. Mas eu posso conectar com álgebra linear, né? Então, um exemplo de um espaço de Hilbert, né? Um exemplo de um espaço vetorial que a gente pode usar para motivar, né? É se o espaço de Hilbert for dado pelo C2, esse aqui é o produto cartesiano do plano complexo por ele mesmo, né? Então, elementos, né? Um estado psi nesse espaço aqui, ele pode ser interpretado como sendo uma dupla de números complexos, alfa e beta. Okay? Onde, de novo, alfa e beta são números complexos. Okay? Isso daqui eu posso escrever como sendo alfa 1, 0, mais beta 0, 1. E aí, esses aqui são vetores, né? Então, eu posso chamar esses vetores aqui de vetor 0, e esse aqui eu posso chamar de vetor 1, se eu quiser, né? E eu posso escrever esse estado simplesmente na notação de Dirac como sendo uma superposição entre o ket 0 e o ket 1. Okay? Tudo bem até aqui, gente? Então, estou implicitamente definindo essa notação com a base canônica. Tá? Então, isso daqui faz a conexão dessa notação de Dirac com o que a gente já sabia de álgebra linear. Mas a gente nem sempre vai pensar, ao longo do semestre, nesses elementos do espaço de Hilbert, né, como elementos da base canônica. Tá? A gente pode pensar assim, principalmente se a gente estiver em dimensão finita. Eu vou comentar sobre isso, né? Mas a gente não precisa fazer assim.
Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu isso? Se alguém quiser perguntar, por favor, me interrompa. Então, tem esse conceito de dimensão, né? Ou base. Então, a base, ela é um conjunto ok? Eu vou chamar alfa de 0, 1, 2, 3, por aí vai. Ok? Tal que, para qualquer vetor psi no meu espaço de Hilbert, o psi ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear, uma soma C alfa dos elementos dessa base, alfa indo de 0 até n. Okay? Então, não importa qual seja o vetor psi, né? Isso aqui é uma base, se eu puder escrever qualquer vetor no espaço de Hilbert como uma combinação linear dos elementos dessa base. Tudo bem? Então, esses caras aqui são vetores linearmente independentes, né? Significa dizer que eu não posso escrever nenhum deles como combinação linear dos outros. E a interpretação disso é que eles apontam em direções diferentes no espaço de Hilbert. Então, com isso, a gente tem o conceito de dimensão do espaço. Então, a dimensão do espaço é o número de elementos na base. Então, eu posso chamar isso aqui de base B, né? E o número de elementos dessa base B é o que a gente chama da dimensão do espaço de Hilbert H. Então, isso daqui é um exemplo, né, desse conceito de dimensão. Okay? Aqui, nesse exemplo que eu falei, né, eu tenho N elementos de base, a gente tem dimensão finita. Dimensão finita é o exemplo de álgebra linear que a gente já está acostumado, que eu tenho um número finito de elementos da base do meu espaço. Mas isso não precisa ser sempre assim. Eu posso ter dimensão infinita também. Então, por enquanto, a gente vai tratar tudo como se fosse dimensão finita, tá? Mas daqui a pouco, daqui a algumas aulas, a gente vai generalizar tudo que a gente fez para esse caso de dimensão infinita. Mas você já conhece um exemplo disso. Então, eu posso pensar, por exemplo, numa função f de x como sendo uma integral de menos infinito a mais infinito. Tinha aqui 1 sobre raiz de 2π. Aqui eu tinha o espectro da minha função de Fourier, né? f de k. E aqui eu tenho e elevado aí kx, integrado em dk. Isso daqui é a fórmula para transformar de Fourier, né? Então, nesse caso aqui, eu posso pensar na minha base. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Eu poderia pensar o análogo, né, finito disso daqui.
como sendo um cat F, que seria uma soma de I. Aqui eu teria um F de KI. E aqui eu teria E elevado a I, KI, X. Uma coisa assim, né? Então, olha só. Esses coeficientes aqui são análogos ao espectro F. E esses carinhas aqui são análogos a essas funções que eu poderia muito bem chamar de um cat KI aqui. Então, esse seria um análogo finito dessa transformada de Fourier. Enquanto que aqui os elementos da minha base, nesse caso, né, os elementos da base, seriam essas ondas planas, E elevado a I, KX. Então, para cada valor de K, eu tenho um elemento da minha base. Só que K, né, a gente pode interpretar isso como 2π sobre lambda, é um número real. Então, é um contínuo de K que eu tenho. Então, o número de elementos da minha base, nesse caso, é infinito. Então, a gente tem que tratar a álgebra linear de espaços vetoriais de dimensão infinita. Mas como a gente está aprendendo agora essa nova notação de Bryce e Katz, a gente vai tratar implicitamente dimensão finita, e depois a gente vai generalizar para dimensão infinita. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Eu não entendi bem por que o exemplo do somatório é finito necessariamente. Só porque você botou um N em cima? Tipo, limitando? Não é, porque eu estou assumindo que N é um número finito. Você pode ter uma soma infinita. Ah, tá, tranquilo. Você pode ter uma soma infinita. A gente vai ter ao longo desse curso várias vezes somas infinitas. Mas é porque você tem que tomar um certo cuidado, Isabela, que existem casos de interesse onde os elementos da base são indexados por um número real, entendeu? Então, você não consegue contar quantos elementos da base tem, certo? No sentido de que não existe uma bijeção entre o número de elementos dessa base e os números naturais. Então, é não enumerável, entendeu? Aham, beleza. Então, você tem que, quando a gente for lidar com o espaço de funções, né? Então, a gente vai lidar com esse espaço de funções, que é, enfim, os matemáticos chamam de L2. Então, isso daqui são funções que pegam um número real e te dão um número complexo. E essas funções, né, se eu tiver função f e função g nesse espaço, então f vezes g estrela integrado sobre todo o espaço é uma integral que converge. Então, essa integral tem uma resposta, ela tem um número finito. Tá? O espaço de funções aqui, ele contém um número infinito de elementos na base, um infinito não enumerável. Então, a gente tem que, por exemplo, né, um exemplo de um elemento desse espaço, né, ele pode ser escrito através da transformada de Fourier desse jeito aqui. Então, é que é uma soma de Riemann, sabe? Eu posso transformar uma integral numa soma infinita, só que tem esse limite aqui que eu tenho que tomar cuidado. Né? Tem várias sutilezas matemáticas. A gente vai ver mais disso mais para frente. Então, com isso, a gente introduz essa noção de base. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre a noção de base? Então, vocês estão vendo aí várias... Então, fui relembrando, acabei introduzindo essa noção de base agora, né? Na hora. Tá claro, gente? Beleza, vou assumir que tá claro, então. Bom, na aula passada a gente introduziu também essa noção de espaço dual. Que a gente denota por H estrela. Né? Alguns livros denotam por H bar. Tá? Vou botar em parênteses aqui.
Só para quem estiver lendo outros livros, pode se deparar com essa notação. Então, da mesma forma como a gente tem o cat, né, psi, para todo cat psi no espaço de Hilbert, eu tenho o dual dele, que é dado por um bra, certo? E uma coisa que eu posso fazer é interpretar esse bra, né, através do produto interno. Tem essa noção de produto interno. Eu posso interpretar isso daqui como sendo um funcional, né? Por que eu chamo isso de funcional? Funcional é uma quantidade matemática, é uma função de funções, né? Então, ele engole uma função e me dá um número. Só que a gente já falou que funções e vetores são a mesma coisa. A gente pode pensar numa função como um elemento do espaço vetorial, do espaço de funções. Então, ele pega uma função, ou ele pega um ket no espaço de Hilbert, e ele cospe fora um número complexo, através do produto interno. Então, isso aqui vai me dar isso daqui que é representa, né, um número complexo. Isso daqui é parecido com a anotação dos matemáticos. Se alguém já fez, às vezes os matemáticos escrevem assim, para o produto interno, né? É a mesma coisa em álgebra linear, o pessoal pode escrever assim, produto escalar entre V e W, ou eles podem escrever assim, né? Ou agora que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma coisa do tipo VW, assim, nessa notação de Dirac, né? Aqui é ciclo básico, aqui é Dirac, aqui é a notação do oitavo andar. Para quem não sabe, o oitavo andar é onde fica o departamento de matemática. Alex está perguntando se o produto interno depende da sua tribo, Alex. Pode ser. Sim, né? Depende do livro, depende de quem escreveu, mas são notações diferentes para a mesma coisa. Okay? Beleza. Então, tem isso. Produto interno, né? Aí tem as regras, né, do produto interno. Né? Por exemplo, a regra mais importante que a gente definiu na aula passada, né, é que o produto interno de alfa com beta, né, é a mesma coisa que eu tomar o produto interno do Bra associado a beta com ket associado a esse Bra alfa, complexo conjugado. Né? Isso aqui é complexo conjugado. Okay? Então, eu posso pensar no produto interno, né? Bom, essa regra daqui, ela existe agora pelo fato de que, como a gente está num espaço de Hilbert, né, um espaço vetorial complexo, né, eu quero que a norma do meu vetor, que é dado pelo produto interno dele por ele mesmo, seja um número real. E isso daqui, por essa regra, né, eu posso escrever como alfa, alfa, e isso é igual a alfa, alfa, estrela. Só que um número complexo, x mais i, y, só vai ser igual a x menos i, y, isso daqui implica que y é igual a zero, ou seja, a parte imaginária de alfa, alfa, igual a zero, ou seja, alfa é um número real, alfa, alfa é um número real. Tá? Além disso, o produto interno ele tem que estar definido, né, para todos os elementos do espaço de Hilbert. Então, para qualquer psi no espaço de Hilbert, né, isso é uma regra do espaço de Hilbert, o produto interno de psi por ele mesmo tem que ser maior ou igual a zero. E ele é igual a zero se psi igual a zero, se e somente se psi for o ket nulo.
representa assim, né? Isso daqui é o cat nulo. O que é o cat nulo, gente? Isso é muito importante, eu vou repetir. O cat nulo não estou definindo aqui, se o psi for o cat nulo, isso é um vetor, na notação de vetor, com todas as entradas zero. Ok? Isso é diferente de escrever isso aqui. Tá? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade, né? Aqui eu tenho a liberdade de escrever o que eu quiser. Eu escrevo aqui o que eu quiser. Eu escrevo o nome do cat, né? A gente vai ver que os cat representam estados físicos do nosso sistema. Então, eles vão estar associados com valores de energia, momento angular orbital, momento linear, né? Quantidades em geral do sistema físico vão estar associadas a certos estados. Então, eu posso querer escrever, por exemplo, se o meu estado tiver energia zero, eu posso escrever cat zero, para representar o estado de energia zero. Seria, por exemplo, no caso que a gente vai estudar ao longo do semestre, o exemplo do estado fundamental do oscilador harmônico. E esse cara, como a gente vai ver, ele não é a função nula, ele não é zero em todos os pontos, ele não é o cat nulo, como a gente está representando aqui. Então, é muito importante entender essa distinção, tá bom? Tá claro isso, gente? Não quero ninguém escrevendo que isso aqui é o cat nulo, por favor. Beleza. Então, tem essa noção de produto interno. Sim, né? A gente pode representar, né, no nosso exemplo 2D, né? Então, volta com o exemplo 2D. Então, a gente pode representar, né? Então, o nosso espaço de Hilbert, no exemplo 2D, é o C2, né? Um psi nesse espaço de Hilbert é uma dupla de números complexos, que eu posso representar como alfa 0 mais beta 1, onde 0 é o vetor canônico 1, 0, e o 1 é o vetor canônico 0, 1, né? E alfa e beta são números complexos. Okay? Então, eu posso representar, né, o dual é o dual do C2 e um elemento desse cara daqui é um Bra, que eu posso representar por um vetor deitado. Quando eu deito o vetor, né, eu tenho que tomar o complexo conjugado dele, por essa regra daqui. Então, isso daqui vai virar alfa estrela, beta estrela, que eu posso escrever como alfa estrela vezes o dual 0, mais beta estrela vezes o dual 1. E esse dual 0 e dual 1 são vetores deitados. 1, 0. Isso daqui é o vetor 0. Então, espero que esteja claro isso. Essa noção de dual e de produto interno. Tá claro, gente? Sim, Vamos tá claro. Pra mim. Desculpa, fala, não ouvi. Ficou claro, sim. Legal. Tá bom, obrigado. Beleza, beleza. Então, se tiver em dúvida, por favor, me fale. Então, vamos lá. Então, vamos tomar um produto interno de psi com ele mesmo, só para fazer um exemplo, né? Então, vamos pegar uns exemplinhos de conta, né? Onde o psi está definido desse jeito aqui, uma superposição de 0 e 1. Tá? Então, esse aqui vai ser alfa estrela 0
mais beta estrela 1 vezes alfa 0 mais beta 1. Então, isso aqui vai ser uma série de termos, né? Vai ser alfa estrela vezes alfa, 0, produto interno 0, mais alfa estrela vezes beta, 0, produto interno 1, mais beta estrela alfa, 1, produto interno 0, mais alfa estrela, perdão, beta estrela, beta 1, não, aqui é 0, só tem que confundir. Agora, a gente lembra, né, de álgebra linear, que o produto interno dos elementos da base canônica segue essa regrinha aqui, né? Perdão, troquei. Aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0. Em outras palavras, a nossa base é o conjunto de elementos 0, 1. É uma base ortonormal. Tem esse conceito também de ortogonalidade, né? Então, a base ortonormal é quando os elementos da base são normalizados. Então, aqui, normalizado. E ortogonais. Lembrando que dois vetores são ortogonais quando o produto interno entre eles é 0. Então, isso aqui é simplesmente alfa estrela vezes alfa dá um módulo de alfa quadrado, mais beta estrela vezes beta dá um módulo de beta ao quadrado. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0 e isso aqui dá 0. Então, esse carinha daqui, escrito dessa forma, né, alfa 0 mais beta 1, o produto interno dele com ele mesmo, né, ele é dado por essa expressão daqui, e esse psi é normalizado. Ele tem norma 1 quando as amplitudes, os coeficientes, são tais que a soma do módulo ao quadrado de cada uma das amplitudes vale 1. Então, essa é uma definição de um ket normalizado. Então, são vários conceitos que a gente está importando de álgebra linear, né? Então, esse conceito de base ortonormal a gente pode generalizar para dimensão n, né? Então, eu posso ter os elementos da minha base, os alfa, né? Onde alfa é igual a 0, 1, 2, por aí vai, até n. N menos 1, se eu quiser que tenha dimensão n, né? Porque eu começo contando do 0. Eu posso falar que B é uma base ortonormal quando o produto escalar entre alfa e alfa' for igual ao produto escalar entre alfa' e alfa. E isso daqui vai ser igual a essa expressão, que eu vou chamar de delta alfa alfa'. E esse delta alfa alfa' ele é uma função que está definida da seguinte forma. Ele pode trocar os índices. E isso daqui vai ser igual a 1 quando alfa é igual a alfa' e 0 quando alfa é diferente de alfa'. Essa função aqui ela tem um nome especial, é a chamada delta de Kronecker. É a versão
de dimensão finita da delta de Dirac, que é uma função que a gente vai ver depois. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar essas coisas? Sobre essas coisas que eu estou falando? Ou está claro? Bom, então, dando continuidade, a gente tem espaços vetoriais, a gente tem espaço vetorial dual, né? A gente pode falar de operadores. Vamos definir o que é um operador. Operadores, né? Então, um operador, que eu posso chamar de, sei lá, qualquer letra que eu quiser, né? Chamar de operador X. Ele é como se fosse uma função entre espaços vetoriais. Então, ele pega um elemento do meu espaço de Hilbert e me dá um elemento do espaço de Hilbert. Vamos contrastar, né, com o dual, que ele também é um operador, mas ele pega um elemento do espaço de Hilbert e me dá um número complexo. Eu posso pensar no cat, olha só, eu posso pensar no cat como sendo um carinha que pega um elemento do espaço de Hilbert dual e me dá um número complexo, concorda? Vocês conseguem ver isso? É muito maneiro a gente ver aonde a gente começa e onde a gente termina. Quem são esses objetos matemáticos? O que eles estão fazendo? Esse objeto aqui, através do produto interno, ele está pegando um cat, então ele pega um elemento de H e me dá um número complexo. Esse carinha daqui, eu posso enxergar ele como pegando um Bra, pega um elemento do espaço dual e me dá um número complexo. Já esse cara daqui, ele pega um elemento de H e me dá um elemento de H. Ok? Então, tem todas essas visões, né? Isso aqui já são operadores, só que eles não são operadores do espaço nele mesmo, né? Eles não levam um outro elemento do mesmo espaço, eles levam um elemento de um espaço diferente, que é o espaço de números complexos. Aqui, eles levam para elementos do mesmo espaço. Ok? Então, a gente tem certas regras para operadores, né? Vou introduzir algumas regras aqui. Então, em primeiro lugar, né, a gente escreve um operador, ele é como se fosse uma função, né? Ele atua num cat alfa. Eu posso escrever ele simplesmente como sendo x aplicado em alfa. Não preciso ficar botando parênteses. Eu tenho que dois operadores x e y. X igual a y, né? Ah, desculpa, gente. O livro, ele usa um chapeuzinho assim para denotar o operador. Então, talvez eu devesse usar também. Mas eu tenho preguiça, então eu não vou usar sempre, tá? Então, vai ficar no contexto, vocês interpretarem de acordo com o contexto, quando que eu estou falando de um operador, quando que eu estou falando de outras coisas, tá? Mas só para avisar que o Shankar, ele tem essa notação de que um operador é denotado por um acento circunflexo, um chapeuzinho. Então, dois operadores x e y são iguais se x aplicado em alfa for igual a y aplicado em alfa, para todo alfa no espaço de Hilbert. Então, com isso, a gente também pode falar que x é o operador nulo se x aplicado num cat alfa qualquer for igual a zero, for igual ao cat nulo. Para todo alfa. Então, tem essas definiçõezinhas. Operadores, né? A soma de operadores é associativa.
Então, se eu tenho o operador x mais o operador y mais o operador z, isso aqui é igual a soma de x mais y, primeiro, mais z. Né? O parênteses diz o que eu estou fazendo primeiro. Né? São coisas óbvias, mas é bom a gente falar uma vez para estabelecer as regras do jogo para sempre. Okay? E a gente tem que tomar cuidado que, em geral, né, isso daqui é um ponto de exclamação, em geral, o operador x vezes o operador y é diferente do operador y vezes o operador x. Tá? Em geral, isso são coisas diferentes. Tá? A gente vai falar mais sobre isso logo, logo. Alguma dúvida, gente, até agora? Eu vou pedir uma pausa de 1 minuto. Já volto. Voltei. Alguma dúvida, gente? Bom, então se alguém quiser perguntar, me interrompa. Então, isso daqui, em geral, né, em geral, dois operadores não comutam. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Okay? Então, a gente vai tratar, né, em mecânica quântica, MQ, mecânica quântica, que eu abrevio assim. A gente está interessado, né, em operadores lineares. Então, tem razões profundas para isso, que vocês não vão aprender, provavelmente, no curso de mecânica quântica, mas ao longo da vida de física de vocês podem aprender sobre isso. Então, o que é um operador linear? Né? O operador x ele é linear quando, se eu tiver um número complexo alfa aplicado em psi1 mais um número complexo beta aplicado em psi2, isso daqui for igual a alfa vezes x aplicado em psi1 mais beta vezes x aplicado em psi2. Então, isso é o que quer dizer um operador ser linear. Quer dizer que ele atua nesse ket e nesse ket, né? E o resultado dele atuar no ket total soma
é a mesma coisa que ele atuar nos cats individuais, multiplicar por esses números e somar. Então, tá claro o que é um operador linear, gente? Show. Então, a gente vai trabalhar com operadores lineares, tá? Daqui para frente. Então, todos os operadores que a gente considerar ao longo desse curso, eles vão satisfazer essa propriedade. Eles são operadores lineares. Então, todo mundo satisfaz isso. Bom, a gente pode pensar em operadores, né? Vamos voltar para o nosso exemplo. De dimensão 2. Então, o nosso espaço de Hilbert ele é igual ao C2, que tem dimensão 2. Significa que ele tem dois elementos de base. Um vetor nesse espaço é uma combinação linear desses elementos de base. Esses alfa e beta são números complexos. Eu fico repetindo as coisas para vocês. Acho que a repetição é um pouco de... faz parte do aprendizado. Para vocês fixarem essas ideias. Então, se eu posso pensar nisso daqui como vetores em pé, são vetores em pé, né? Por exemplo, 0 é 1, 0, e 1 é igual a 0, 1. Certo? Eu posso pensar em vetores em pé como matrizes 2 por 1, né? Tem duas linhas e uma coluna. Né? 1, 2, duas linhas e uma coluna. Então, esses carinhas são vetores em pé, são matrizes 2 por 1. E um operador, né? O que seria um operador? O que é um operador nessa visão de álgebra linear, né? Chamar de visão CTC, que é matéria de álgebra linear. Alguém quer arriscar? Então, lembra que o operador ele pega um vetor no espaço de Hilbert e me dá outro vetor no espaço de Hilbert. Então, ele pega uma matriz 2 por 1 e ele me dá uma matriz 2 por 1. Então, o que tem que ser isso aqui na visão CTC? Transformação linear? Não, ele é uma transformação linear, mas é uma matriz, né? Uma matriz 2 por 2? Isso, é uma matriz 2 por 2. Porque essa matriz 2 por 2, né, a gente, através da multiplicação matricial, né, de operadores, de teoria de operadores lineares, esse 2 ele casa com esse 2 aqui, e aí o que sobra é uma matriz 2 por 1. Né? Então, esses operadores são matrizes, né? Matrizes lá do ciclo básico, lá da álgebra linear, que a gente estudou lá atrás. Então, eu posso pensar no operador linear como uma matriz. Então, o operador x ele pode ser representado como sendo uma coisa do tipo A, B, C, D. Okay? Agora, eu posso escrever um operador somente em notação de Bryce e Cat. Como é que a gente faz isso? Repara que isso daqui é igual a vezes a matriz 1, 0, 0, 0, mais B vezes a matriz 0, 1, 0, 0, mais C vezes a matriz 0, 0, 1, 0, mais D vezes a matriz 0, 0, 0, 1. Ok? Todo mundo concorda com isso que eu escrevi?
Agora, isso daqui, eu posso ver como sendo esse produto aqui, olha. Vamos ver, isso daqui é uma matriz 2 por 1, é um cat. Isso daqui é uma matriz 1 por 2, é um bra, é um cat deitado. O cat deitado, lembra? Eu tenho 0 é igual a 1, 0, e 0 igual a 1, 0. Esse carinha aqui, ele é uma matriz 1 por 2. Ele tem uma linha e duas colunas. Esse carinha ele tem duas linhas e uma coluna. É uma matriz 2 por 1. Então, está aqui 2 por 1, 1 por 2. Quando eu fizer essa multiplicação matricial aqui, esse 1 aqui come esse 1 e fica uma matriz 2 por 2. 2 por 2. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, vamos fazer essa multiplicação matricial. Então, essa multiplicação aqui vai ser 1, 0, vezes 1, 0. Isso daqui vai ser essa linha vezes os elementos dessa coluna, né? Produto escalar, somando. Isso vai me dar o elemento 1, 1, que é 1. Depois, essa linha vezes essa coluna vai me dar o elemento 1, 2. Essa linha vezes essa coluna vai me dar o elemento 2, 1. E essa linha vezes essa coluna vai me dar o elemento 2, 2. Então, por multiplicação matricial, eu posso escrever que essa matriz aqui, ela é esse produto de um cat por um bra, tá vendo? Uma conta exatamente análoga vai mostrar para a gente que isso daqui pode ser escrito como 0, 1. Esse cat 0 pelo bra 1. Esse aqui é 1, 0. E esse aqui é 1, 1. Então, eu posso completamente ignorar essa notação matricial, nesse meu exemplo, né? E falar que esse operador x, ele vai ser o número A vezes o operador 0, 0, mais B vezes o operador 0, 1, mais C vezes o operador 1, 0, mais D vezes o operador 1, 1. Todo mundo está entendendo isso? Alguém não entendeu isso? Esses A, B, C e D, claro, são números complexos. Então, agora a gente pode escrever operadores somente na base, somente na notação de Dirac, de Bryce e Cat, está vendo? Então, eu posso, se eu quiser, eu posso completamente extirpar da minha mente essas noções de matrizes e vetores como colunas de números ou linhas de números, né? E matrizes como pacote de números. Eu posso simplesmente esquecer isso tudo e começar a trabalhar só com Bryce e Cat. E uma boa parte do que a gente vai fazer, quando for conveniente, é isso. A gente vai esquecer essa notação de matrizes. Você pode pensar em matrizes, se você quiser, implicitamente na sua cabeça, mas não é necessário. E a vantagem de não pensar em matrizes é que tudo isso que a gente está falando generaliza para espaços vetoriais cujos elementos do espaço vetorial não são mais esses pacotes de números, mas são ou funções ou realmente qualquer coisa que você quiser. Tá? Se você tiver um conjunto que satisfaz os axiomas de espaço vetorial, então isso pode ser chamado de espaço vetorial e todas essas regras que eu estou falando para vocês valem. Ok? Alguém quer perguntar sobre isso, gente? Está claro isso? É muito importante. Então, não se esqueçam de estudar isso. Essa é a anotação de... Uma pergunta rápida de um ponto que eu tinha falado lá em cima, do delta de Kronecker. Uhum. Você definiu como um funcional um operador ou alguma coisa assim, não? Ou só uma função? Esse delta de Kronecker aqui, ele é só essa função
que vale... Ela depende desses índices, né? E é 1 quando o alfa igual a alfa', 0 quando o alfa foi diferente de alfa'. Só isso. Não é funcional, não é nada. É só um símbolo. Não, beleza, beleza. É só porque quando você mencionou, eu estava pensando em termos de operador, e aí o que faria sentido nesse caso seria uma matriz de identidade, né? Mas Você pode definir uma matriz. Pode. não sei se adequa exatamente a... É isso aí. É exatamente isso. Pode definir uma matriz delta, cujas componentes da matriz delta são dadas por essa expressão aqui. Não, tá bom. Então, isso vale, isso que você falou. É a matriz de identidade. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? A gente está falando de muitas coisas. Então, vocês podem ter dúvidas. Certo? Então, essas são as regras do jogo. A gente está definindo aos poucos as regras do jogo. Então, eu posso falar de um operador, né? Se eu tenho elementos da base. De novo, vamos generalizar para o nosso exemplo de dimensão n. Então, eu tenho uma base, alfa igual a 0, 1, 2, tem n menos 1. Okay? O nosso espaço de Hilbert, né? O psi, que pertence ao nosso espaço de Hilbert, ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear e varia de 1 até n menos 1. E esses coeficientes C e I são números complexos. Esse espaço de Hilbert aqui eu posso pensar nele como sendo o Cn. Então, são n uplas de números complexos, se eu quiser. Essa base aqui, eu estou pensando nela como sendo uma base ortonormal. Então, o produto escalar entre dois elementos dessa base é igual a delta alfa. Ok? Então, agora, um operador x que pega um vetor no espaço de Hilbert e me dá outro vetor no espaço de Hilbert, eu posso escrever ele como sendo uma soma em alfa e alfa', uma soma dupla, né? E isso daqui vai ser o x, a componente, né? Chamar de x alfa, alfa', o cat alfa, o bra alfa'. Ok? Então, inspirado por esse exemplo 2D, agora eu estou definindo um operador, como um operador genérico, ele pode ser escrito em termos dos elementos da base do meu espaço, dessa maneira aqui. Todo mundo concorda com isso? Vamos calcular um componente desse operador. Um elemento do operador. Elemento, ou componente, como é chamado em álgebra linear. Componente da matriz, o elemento da matriz. Eu posso tomar o produto interno de x, né? Com um beta e um gama. Esse beta e esse gama são elementos dessa base aqui. Tá? Então, para um determinado valor de alfa, eu tenho o vetor beta e tenho o vetor gama. Então, isso daqui é um componente da matriz. Isso daqui vai ser uma soma em alfa, alfa',
beta, x, alfa, alfa', alfa, alfa', gama. Só que isso daqui é uma soma, né? Em alfa, alfa'. Isso aqui é um número complexo. Então, posso passar, né, esse BRA, esse número ele pode passar para a esquerda desse BRA, ele pode vir para cá. Tá? Então, eu posso escrever isso como sendo x, alfa, alfa', beta, produto interno alfa, alfa', produto interno gama. Só que beta e gama são elementos da minha base ortonormal. Então, isso é uma soma em alfa, alfa', x, alfa, alfa'. Aqui eu vou ter delta, beta, alfa. E aqui eu vou ter delta, alfa', gama. Só que isso daqui só é diferente de zero quando beta foi igual a alfa. E isso daqui só é diferente de zero quando gama foi igual a alfa'. Então, para todos os termos dessa soma, a gente vai ter zero, exceto para o termo em que eu tiver alfa igual a beta e alfa' igual a gama. Então, a componente beta-gama do meu operador, eu posso escrever como sendo o produto interno entre beta e o ket resultante de eu aplicar o operador no ket gama. Então, essa é uma fórmula que eu tenho para essas componentes aqui. Como isso daqui é independente desse valor de beta e de gama, né, eu posso escrever também isso daqui, ó, x alfa, alfa', isso daqui é igual a alfa, x, alfa'. Então, repara, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um operador, aqui eu tenho um ket, e aqui eu tenho um BRA. Então, se eu atuar com o operador num ket, eu obtenho um outro ket, e quando eu tomo um produto interno com BRA, eu obtenho um número. Tá claro isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa continha aqui? Então, a gente vai pensar em matrizes, né, em operadores agora como coisas desse tipo aqui. Claro que eu posso realimentar na minha fórmula para x. Eu posso escrever assim, ó, x, isso daqui é igual a uma soma de alfa, alfa', até menos 1, perdão, de 0 até menos 1. Aqui eu posso escrever alfa, x, alfa', e aqui eu tenho alfa. Alfa'. Então, tem essa fórmula para um operador. Em outras palavras, eu posso escrever o operador como uma soma desses elementos aqui. Isso daqui é a componente do meu operador. Ou a entrada da matriz, né? A entrada alfa, alfa', da minha matriz. Tá claro, gente? Estou assumindo que está claro para todo mundo. Está todo mundo entendendo exatamente tudo que eu estou falando. Não precisa estar, vocês podem ter dúvidas, vocês podem perguntar. Aproveita, gente. Aproveita para perguntar. Pergunte tudo que vocês quiserem, não importa. Ninguém vai passar vergonha, não existe pergunta ruim. É só fazer a pergunta. É melhor fazer a pergunta logo quando a dúvida surge do que depois. Bom, beleza. Então, deixa eu continuar. Então, uma observação importante, né, é que se eu tenho um operador x,
ele atua no espaço de Hilbert? Ele pega um vetor do espaço de Hilbert e me dá um vetor do espaço de Hilbert, né? Através dessa expressão aqui. Então, ele pega um elemento psi e ele me associa x aplicado em psi. Então, é uma matriz aplicada num vetor. Mas eu também posso pensar no mesmo operador como sendo um operador que leva um elemento do espaço dual também para o espaço dual. Ele vai pegar um BRA associado a psi e ele vai associar o BRA x aplicado em psi. Então, ele, em outras palavras, né, um operador linear, ele atua num ket pela direita e ele atua num BRA pela esquerda. Tá? Eu posso pensar nessas duas versões do mesmo objeto matemático. Então, é sempre um operador. Ele pode atuar ou pela direita ou pela esquerda, dependendo se eu estiver olhando para o espaço ou para o espaço dual. Isso é a mesma coisa que dizer que uma matriz 2 por 2, ela pega um número, um vetor 2 por 1, e aí o resultado é um vetor 2 por 1. Ou eu posso pensar numa matriz 2 por 2, pegando um vetor 1 por 2, e ela me dá um vetor 1 por 2. Por aquela regrinha que a gente estava discutindo aqui, que esse carinha come esse carinha. Multiplicação matricial. Então, é a mesma coisa. A mesma matriz ela pode ser entendida como atuando no espaço de vetores ou no espaço de duais, né? No espaço de kets ou no espaço de bras. Tá? Dá no mesmo. Mas, né, se eu tiver x aplicado em dual alfa, isso daqui pertence ao espaço dual, e x aplicado em alfa pertence ao espaço H. Então, agora uma coisa importante que eu quero notar para vocês é que x alfa e alfa x, em geral, normalmente, eles não são duais. O que isso quer dizer, né? Isso é uma observação muito simples, mas importante. De uma maneira geral, esse carinha daqui não é o vetor em pé associado a esse vetor deitado. No nosso espaço de Hilbert. Todo mundo entende isso, gente? Para pensar um pouco sobre essa propriedade. Porque é intuitivo, né? Você pensa, beleza, então esse carinha aqui vai ser o dual associado a esse. Isso não é verdade. Às vezes isso vai ser verdade, em alguns casos especiais que a gente vai ver. Mas, em geral, isso não é verdade. Tá bom? Tá claro? Deixa eu ver o que eu quero falar agora. Então, vamos considerar um exemplo. Né? Vamos definir o que é o dual desse cara daqui. Tiago, eu tenho uma dúvida. Desculpa te interromper. Não, pode isso vai ser verdade quando o operador for hermitiano? Isso é verdade quando o operador é hermitiano, mas eu ainda não defini o que é um operador hermitiano. Eu vou definir agora. Beleza. Eu vou definir já já. Mas isso você falou perfeito. Isso é verdade quando o operador for hermitiano. Então, vamos lá. Então, a gente vai definir um símbolo, que é o símbolo de dagger agora. O que significa tomar o dagger de um operador. Né? Eu vou ter x atuando em alfa
Isso daqui é um ket. Esse ket ele tem um bra, que é o dual dele. Posso tomar o dual. E esse bra ele vai ser denotado como alfa vezes x dagger. Tá? Então, existe um operador x dagger que, se eu atuar no bra alfa pela direita, né, isso daqui é o dual de x alfa. O dual desse bra aqui. Então, estou definindo essa operação dagger através desse conceito aqui. Então, que nem a gente discutiu agora, né? Quando x, o operador x, né? De novo, isso aqui a gente pode pensar numa matriz 2 por 1, isso daqui é uma matriz 2 por 2. Isso daqui é uma matriz 1 por 2, isso daqui também é uma matriz 2 por 2. Né? Então, só para a gente ter na mente quais são os tipos de objetos que a gente está lidando. Ok? Quando a gente tem que a matriz 2 por 2x for igual à matriz 2 por 2x dagger, isso acontece, né? A gente diz, né, dizemos que o operador x é um operador hermitiano. Outro nome para o operador hermitiano é autoadjunto. Okay? Então, esse é um nome que a gente está definindo agora. Então, a gente definiu a operação dagger e a gente definiu a noção de hermitiano, autoadjunto. É quando o operador é igual ao próprio dagger. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo explícito. Okay? Vamos ver um exemplo explícito. Que é o seguinte. Então, considera, né? Vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos considerar que o nosso operador x ele é simplesmente o ket beta vezes o bra alfa. Agora eu vou atuar com x no ket gama. E eu vou tomar o dual dele. Isso daqui vai me dar o bra gama sendo atuado pelo operador x dagger. Mas eu posso escrever explicitamente isso aqui. Isso daqui é beta, alfa, gama. Isso daqui é um número complexo. Isso daqui é um ket. Então, eu posso tomar o dual explicitamente dessa expressão. Pelas regras de produto interno que a gente já viu. Esse dual vai ser dado por alfa, gama, estrela, vezes o bra associado a beta. Só que isso daqui, pelas regras do produto interno, é igual a gama, alfa, beta. Então, eu posso observar que isso daqui é o operador x dagger. Isso daqui é igual a gama vezes alfa, beta, que é o x dagger. Então, comparando essas duas expressões, essa daqui com essa daqui, eu tenho a conclusão de que x, se ele for escrito como beta alfa, x dagger vai ser alfa beta. Tudo bem, gente?
Isso quer dizer que eu tenho que trocar a ordem desses carinhas aqui quando eu tomo esse dagger. Tá certo? Todo mundo entendeu essa derivaçãozinha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora vamos ver outra coisa, outra continha que é bastante esclarecedora também. Então vamos tomar o produto interno. Então vamos tomar o produto interno desse Bra beta por esse cat alfa. Isso daqui eu posso enxergar, né, numa base onde eu tenho alfa e beta como elementos da base, eu posso enxergar isso como sendo a componente x alfa beta. Implicitamente a gente pensa nisso em termos de matriz como a componente x alfa beta. Então a gente pode escrever o seguinte: isso daqui é igual a beta aplicado em x aplicado em alfa. E aí eu posso, não, isso é o produto interno de um Bra por um cat, que eu posso escrever como sendo alfa x dag vezes beta complexo conjugado. Troquei a ordem, né? Inverti o meu produto interno. Então, daqui, eu concluo o seguinte, que alfa x dag beta complexo conjugado é igual a componente beta x alfa. Então, vamos escrever isso de forma explícita. Alfa x. Perdão, era beta. Então, beta x alfa igual a alfa x dag beta estrela. Então, isso é uma forma muito importante que a gente vai carregar ao longo do período, né? Que diz o seguinte: a componente x beta alfa vai ser igual à componente de x dag alfa beta complexo conjugado. Então, quando eu for olhar em termos de operadores, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver o meu operador x, uma matriz 2 por 2, A, B, C, D, então o operador x dagger ele é igual a estrela, D estrela, complexo conjugado. Aqui eu vou ter B estrela e C estrela. Isso daqui é a consequência direta dessa fórmula daqui. Então, estou aplicando exatamente essa fórmula. Então, tomar o dagger, né, essa operação dagger, ela representa transposto complexo conjugado. Em álgebra linear, vocês só faziam um transposto para associar o dual, né? Mas aqui vocês, como vocês agora estão no espaço vetorial sobre os números complexos, tem esse detalhe de complexo conjugado. Tá bom? Só mais uma coisinha antes de terminar, que é como é que a gente faz o transposto complexo conjugado de um produto de operadores. Então, eu tenho x aplicado em y aplicado em alfa. Eu posso escrever isso como sendo x aplicado em y aplicado em alfa. Vou colocar um parênteses aqui. Né? E o dagger associado a esse cara, o dual dele,
vai ser alfa y dagger x dagger, que por sua vez é igual a alfa y dagger x dagger. Só que isso daqui também é igual a alfa vezes o dual de xy, o dagger de xy. Então, daqui eu concluo que x, y, dagger igual a y dagger, x dagger. Então, essa é uma regrinha também de álgebra linear. Quando eu tomava o transposto de uma matriz, eu tenho que, de um produto de matriz, eu tenho que inverter a ordem. Aqui a mesma coisa vale. Quando eu tomo o dagger de um produto de matrizes, é igual a tomar o dagger de cada uma das matrizes, mas trocando a ordem. Então, isso daqui eu posso pensar como sendo esse aforismo, né? De que aqui eu coloco a camisa e aqui eu coloco o casaco. E quando eu tomo o dagger, eu tenho que trocar, né? Então, primeiro eu tiro o casaco, depois eu tiro a camisa. Então, isso é uma regrinha para vocês nunca mais esquecerem. Então, isso conclui a aula de hoje. Eu falei bastante coisa. Não queria abrir para dúvidas, se alguém quiser perguntar. Mas essa, basicamente, é a teoria de operadores lineares em notação de Bryce-Cat, em dimensão finita. A gente vai continuar na aula que vem com mais propriedades de operadores. Então, a gente já sabe que é um operador C hermitiano, né? E a gente vai, em particular, estudar uma propriedade importante de operadores hermitianos, que é o teorema espectral, um conceito de alto vetor, alto valor e diagonalização de operador. Então, por favor, gente, se alguém tiver dúvidas, eu vou parar de gravar.